Sentar. Hoje nós não teremos uma música ou as músicas que nós cantamos no tempo das crianças. Vocês sabem que hoje é o dia do Saci, não é? Não vai passar nada do Saci, não, mas você sabe que dia 31 comemora-se em alguns lugares do mundo Halloween, outros lugares aqui no Brasil, né, comemora-se o dia do Saci. E no meio cristão, pelo menos no meio cristão tradicional, comemora ou celebra-se o dia da Reforma Protestante, os 504 anos da Reforma Protestante. Então nós vamos passar um pequeno vídeo, uma pequena animação para as crianças, para os irmãos que estão em casa, e aqui também de uma maneira mais simples, para que você possa entender aí um pouquinho do que aconteceu, tá bom? Nicolas, conseguimos ver? Acho que só apertar a barra de espaço ela vai. Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero. E ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora. Como posso me acertar com Deus? Então ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero.
Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizada em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Tá aí um pouquinho da história para as crianças entenderem. As crianças podem subir. Isa, quem dá aula hoje? Você? Então as crianças podem subir até 11 anos, pode subir com a Isa. E nós teremos o nosso tempo aqui juntos. Nessa noite, lá em cima também vão aprender um pouquinho mais sobre a reforma. Esse vídeo é um vídeo resumido aí, uma animação resumida que procura explicar de uma maneira bem didática um pouquinho do que aconteceu, se bem que a história é bem ampla e tem vasto aí, você pode ter acesso a vasto material que mostra dessa maneira. Mas como as pessoas não gostam de coisas longas, nem de ficar lendo muito, uma animação assim como essa facilita na compreensão das pessoas. Hoje eu não vou continuar no Evangelho de João, no capítulo 21, mas como é o dia então da Reforma, 504 anos da Reforma, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Falei um pouco para os jovens ontem à noite a respeito disso, mostrando alguns aspectos.
E hoje vamos olhar um pouco do que nós vimos ontem, para benefício de todos, mas olhando uma aplicação direta num texto da Escritura. Se vocês, o texto que deu origem ao que nós chamamos de reforma protestante está em Romanos. Abram lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 e 17, esses são os textos que impactaram Lutero, e aí nós, deixe marcado aí, falamos já sobre isso, vamos fazer a leitura daqui a pouco, vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece. Martinho Lutero era um homem, um alemão, que cresceu, um homem que nasceu em 1483, cresceu de uma família que com certa privação financeira. Sua mãe era uma mulher muito rigorosa. Há relatos, pelo menos um deles, em que Lutero chega a ser corrigido pela sua mãe e ela tira até sangue dele na correção, na forma bruta e errada com que ela disciplinava ele. Em alguns momentos, a sua família foi privada de alimento e Lutero, então, foi submetido à necessidade de sair pela rua como criança para pedir, para suplicar por alimento. Esse é o contexto de vida dele. Mas ele era uma pessoa extraordinariamente brilhante, com grande potencial intelectual. Acontece, então, que ele vai estudar. A família decide que ele vai fazer direito, que ele vai se tornar alguém capacitado nessa área, e Lutero então se prepara para isso, e ele estuda, começa a colocar empenho nessa direção, e certamente teria muito sucesso nessa área acadêmica. Certo dia ele está andando e uma tempestade o apanha no caminho, e a história diz, ele mesmo relata, que os raios começaram a cair no chão ao seu lado. Nós vimos muitas vezes relâmpagos no céu e nos assustamos com a luz apenas e com o estrondo do trovão, mas nesse caso eles desciam até o chão e tocavam o chão ao lado de Lutero, fazendo com que ele se desesperasse completamente. E ele então nessa hora ele faz uma súplica, não a Deus, ali no videozinho falou a Deus, mas não foi a Deus que ele fez, não, ele fez um pedido a Santa Ana. E ele clama aquela santa, que era a santa conhecida da região, e ele pede a Santa Ana, dizendo, se você me livrar, eu vou me tornar um padre, um monge. E acontece que ele consegue sobreviver àquela tempestade, e ele é uma pessoa de palavra, então ele vai entrar para um mosteiro agostiniano. Lutero tinha uma compreensão de Deus, uma compreensão muito clara de que Deus era um Deus santo e justo. E por ser um Deus santo, completamente santo, não podendo viver com o pecador e nem com o pecado, e por ser um Deus justo, claramente ele sabia que esse Deus iria disciplinar a humanidade, como muitas vezes já fez. Então Lutero tinha medo, quando ele pensava em Deus, ele ficava apavorado. Se você procurar ao longo da história, certamente você vai encontrar muitas pessoas que eram devotas a Deus, e principalmente nesse caso específico ao catolicismo romano. Mas dificilmente você vai encontrar alguém, um devoto no catolicismo romano, alguém que supere Lutero. Lutero era alguém que praticava, é comum, eu acredito que ainda hoje, dizer eu sou católico praticante ou católico não praticante, seja lá o que a pessoa quer dizer com católico não praticante, mas Lutero era um católico praticante ao extremo. E o conceito que ele tinha de um Deus irado o apavorava. E a pergunta que permeava, que perturbava Lutero desde a infância até quando ele se tornou um monge era a seguinte: como é possível, como eu posso me apresentar diante de Deus, esse Deus que é irado, poderoso e santo, como eu posso me apresentar diante dele e permanecer vivo sem que ele me destrua? E isso o incomodava de maneira brutal. E isso o perturbou. Então, quando ele entra nessa ordem, nesse mosteiro agostiniano, ele então
se dedica ao estudo da Escritura e algumas pessoas acham que Lutero estava lendo do nada Romanos e chegou no texto e falou: nossa, eu não conhecia o texto e agora vou me converter porque esse texto agora eu entendi. Não, Lutero já dava aula de Romanos quando ele se converteu. O problema é que ele fazia uma leitura do texto e cada vez que ele lia o texto, ele se apavorava mais ainda. E ele falava: não dá. Deus é um Deus poderoso e muito irado. E isso o assombrava. E como no catolicismo, por causa de traduções, eu não vou explorar tudo por causa do nosso tempo, mas no século IV, Jerônimo vai fazer uma tradução das línguas do hebraico e do grego para o latim, e vai surgir o que é chamado Vulgata, que é a Bíblia em latim da Igreja Romana. E ele faz algumas traduções. Por exemplo, quando temos a pregação em Mateus 3, em João Batista diz assim: arrependei-vos. É isso que ele fala. As pessoas falam assim: arrependei-vos, o João Batista falou, porque está perto o reino dos céus. Essa é a palavra, arrependei-vos. Quando quando Jerônimo foi traduzir a palavra arrependei-vos para o latim, queremos acreditar que foi por falta de conhecimento e não má intenção, ele trocou a palavra arrependei-vos para a palavra penitência. Então, em vez de arrependimento, em vez de João Batista falar arrependei-vos para a salvação, João Batista, segundo Jerônimo, disse penitenciem-se para que vocês tenham salvação. E a igreja, então, se apropriou disso e levou adiante. E Jerônimo fez muitas outras, trouxe muito problema para a igreja por causa do erro que ele tinha na interpretação e na tradução que ele fazia das Escrituras. Em Lucas capítulo 1, quando o anjo aparece e diz para Maria o quê? Lucas 1,32, salve Maria, não é? Lá ele foi Ave Maria, é isso que ele falou, não se assuste, tá? Ave Maria, cheia de graça. Será que foi isso que ele falou? O anjo falou? Se você ler lá, não foi isso que ele falou. Ele diz assim: salve Maria, mulher agraciada. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ponto. O anjo ficou quieto. E o que acontece? Jerônimo, quando vai traduzir esse texto, ele, em vez de traduzir, porque o anjo falou, Maria, mulher que foi agraciada, que recebeu muito favor de Deus, porque Deus olhou para você e concedeu que você fosse a mãe do Salvador. Ou seja, Deus olhou para você e te deu um grande presente. Jerônimo traduziu, mulher não agraciada, mas cheia de graça, ou seja, portadora de uma graça tão grande, e se ela tinha tanta graça, ela poderia conceder. Então, o culto a Maria, a mariolatria, vai ser introduzida não por Jerônimo, mas anos depois, pela Igreja Romana, a partir da Vulgata, a tradução latina das Escrituras. E outros erros aí que eu poderia ficar passando. Jerônimo fez um estrago na história tremendo, tremendo por causa das traduções que ele fez. Se alguém perguntar como se chama o diabo, as pessoas falam Lúcifer. Adivinha de quem é a culpa? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa ou Jerônimo? Vocês acham? Jerônimo foi lá, pegou o texto e onde estava lá estrela da alva, ele traduziu para Lucifer. E as pessoas, ele fez a ideia de alguém que portava a luz. Pronto, passou a ser nome próprio. Então as pessoas falam, porque Lúcifer, nem tem na Bíblia esse nome. Fez estrago ou não, Jerônimo? Fez bastante estrago. E aí eu poderia ficar pegando textos, pessoas falam quando encontrarem Jerônimo, vai ser um negócio feio. Ele fez estrago. Muitas pessoas, podemos dizer com certeza, claro, nós entendemos da eleição de Deus, mas entraram em caminhos tortuosos, se perderam, se feriram, porque um homem, não conhecendo muito da língua grega e língua hebraica, traduziu palavras e introduziu muitos erros na igreja. E Lutero, então, conhecendo aquela tradução de Jerônimo de penitenciar, Lutero, então, era um devoto eficaz. Ele entrava nas suas celas, dentro do mosteiro agostiniano, e ele se autoflagelava. E ele se flagelava com rigor, com tanto rigor, que muitas vezes a cela dele precisava ser arrombada, porque os monges chegavam na porta e havia poça de sangue e ele estava desmaiado, caído lá. Quando o prior
da ordem dele, John Staupitz, era o chefe da ordem agostiniana, encontra com ele pela primeira vez. Ele fala: nossa, esse homem está doente. Por que ele tem essa aparência tão triste? Por que ele está tão magro, tão abatido? Porque Lutero praticava jejum, vigília, oração e se mutilava, e se espancava. Então não dá para comparar a devoção desse homem. Ele se confessava tantas vezes que o chefe do mosteiro não queria mais olhar Lutero, não aguentava mais falar com ele. Ele vinha pela manhã, e irmão Agostinho, ele sentava lá e falava: olha, eu pensei coisa errada, eu não quis fazer tal coisa, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. E confessava ele tinha uma mente, uma percepção, uma consciência muito sensível ao pecado. Lutero tinha uma compreensão, então ele confessava ele passava ali horas falando com aquele homem. Então o homem absolvia ele, falava: você está absolvido, vá lá, está perdoado, faça isso e aquilo. Nem mandava ele se penitenciar, porque ele não tinha o que falar. Não, está perdoado, Lutero, está certo? Lutero se levantava, saía, quando ele chegava na porta ele falava: lembrei de uma coisa. Ele voltava, sentava e ficava meia hora falando de pecado. O homem falava: está perdoado, Lutero. E aí então, para fazer com que Lutero mudasse o foco de penitência, de tristeza, o homem disse para ele assim: eu quero que você estude a Bíblia. O que Lutero fez? Mergulhou nas Escrituras. E ele cada vez estudava. Mas quando ele estudava, ele se apavorava mais ainda. Por quê? Porque ele se deparou com esse texto. Ele já dava aula de Romanos, e olha quando a leitura que ele fez. Romanos 1, 16 e 17. Leia comigo aí. Lutero chegou no texto que diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Até aí, tranquilo. Mas o verso 17 caiu como uma bomba na mente de Lutero. Diz assim, Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se você quiser, tem caneta, grife a palavra justiça. Lutero leu a palavra justiça nesse texto, para Lutero, era um correspondente direto para a palavra ira. Então a leitura de Lutero era assim: porque a ira de Deus se manifesta nos evangelhos. Então Lutero não queria ler. Lutero temia Jesus. Lutero não gostava de Cristo, porque via Cristo como um Deus irado. E ele falava assim: a ira de Deus se manifesta no evangelho, se revela no evangelho. Meu Deus, a ira de Deus já se manifestou no dilúvio, já se manifestou em Babel, já se manifestou em tantos povos, e vai se manifestar lá na frente, no julgamento vindouro. Olha, agora, não basta o que ele fez no passado, o que fez no futuro. O evangelho, que era para ser boas novas, é a ira de Deus se revelando. Ele nos pune, a ira vai cair pelo meio do evangelho. E Lutero ficava perturbado com essa leitura. Mas um dia, aí sim, pela atuação do Espírito Santo, isso é chamado iluminação. Lutero, que já dava aula, Lutero não se concentrou só na palavra, mas ele olhou o contexto. Olha a importância do estudioso da Bíblia de você olhar o contexto. E Lutero entendeu que a palavra justiça no livro de Romanos não deveria ser entendido daquela forma como ele estava fazendo. E que a palavra justiça aqui tinha um termo não de a justiça punitiva de Deus, mas o decreto de justificação de Deus. Era o declarar justo aquilo que ele tanto sonhava e queria. Ele descobriu que esse versículo dizia o seguinte: nos evangelhos, a justificação de Cristo, a justificação de Deus é dada, e não a ira dele. E aí então aquilo abriu os olhos dele de uma maneira, e todos os sonhos da infância até aquele dia, todos os medos cessaram, porque ele entendeu. É no evangelho, é por meio do evangelho. Eu quero saber como estar diante de Deus e não ser destruído por Ele. O Evangelho ensina como eu tenho que fazer isso. E naquele dia foi um marco divisor na vida de Lutero. Mas por que nós chamamos isso de reforma? Para aqui um instantinho, vamos falar sobre isso. Quando nós falamos sobre reforma, eu falei ontem para os jovens isso. Reforma é porque quando você volta lá atrás, em Atos capítulo 2, versículo 1, não precisa abrir, eu vou só citar, depois você pode conferir, acredite em mim por enquanto. Atos capítulo 2, verso 1, o Espírito Santo é enviado à terra. Lembra que no finalzinho do capítulo 1, Cristo vai ao céu e diz para os apóstolos: fiquem em Jerusalém,
Esperem a promessa que o Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês receberão poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E eles ficaram lá. E quando chegou o dia de Pentecostes, Pentecostes significa, na palavra grega, penta, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Os judeus tinham muitas festas. Teve a Páscoa, que era para ele a festa, não da morte de Jesus, mas era a festa da libertação do Egito. 50 dias depois, os judeus tinham uma estação do ano em que eles começavam a fazer as primeiras colheitas. Essa era a festa de Pentecostes. Os primeiros frutos eram colhidos. Ia demorar um tempo para colher tudo, mas começava naquela festa. E eles ofereciam a Deus, iam ao templo, ofereciam ofertas a Deus das primeiras colheitas, as primícias. Essa é a festa de Pentecostes. E Deus escolheu especificamente essa festa para fazer a sua primeira colheita de crentes. Em Atos capítulo 2, Pedro vai se levantar depois que todos ali recebem o Espírito Santo e vai pregar. E 3.000 pessoas vão se converter. Ou seja, na festa de Pentecostes, em que os judeus colhiam seus frutos, Deus também colheu os seus primeiros frutos do trabalho de Cristo e do trabalho que ia começar com os apóstolos. Mas veja, ele só formou. Atos capítulo 2, a igreja é formada. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, você vê o texto que fala: e perseveravam eles na doutrina do apóstolo, no partir de pão, né, de casa em casa. O que acontece? Deus cria a igreja e depois vai dando forma à igreja, vai dando formato à igreja. Qual era o formato? Eles tinham a Bíblia toda? Não, era a doutrina dos apóstolos. Então a igreja vai começar a aprender com os apóstolos a receber uma forma. E quando a igreja começa a crescer, os apóstolos, na sua ampla maioria, eram pescadores. Pecadores também, mas pescadores. Com um nível de conhecimento muito pequeno. Então, para dar forma na igreja, a igreja nasce em Atos 2, Pedro está ali, eles ensinam o básico, a igreja começa a crescer, mas precisava de alguém com alta capacidade para dar forma à igreja. E o que Deus faz? Deus busca o apóstolo Paulo, e Paulo então vai ser o mestre que vai levantar a igreja, não sozinho, mas vai dar uma forma muito bonita para a igreja. E diversos outros líderes vão surgir ao longo da história, e a igreja foi crescendo cada vez mais. Passa-se muitos anos, no ano 95 por aí, o apóstolo João, o último apóstolo, morre. É o último dos apóstolos. Todos os apóstolos depois são falsos, os de hoje também. Não existe mais apóstolos, terminou ali. Entra-se no que é chamado era da patriarcal, para não confundir com a era dos judeus lá, é o chamado patrística. Patrística são os líderes que surgiram na igreja logo, imediatamente após os apóstolos. Depois do ano 100 ao ano 200 é chamado patrística. Então você tem patrística, os pais da igreja eram homens e também poderiam ser considerados documentos produzidos por ele. Ao todo vão ser 8. Dá tempo de explorar isso aí. Neste momento, a igreja já subiu, ela já tem uma forma. E esses homens agora começam a tentar equipar a igreja, ela não está completamente pronta, mas como não tem mais nenhum apóstolo, heresias começam a adentrar na igreja. E as pessoas já começam a acreditar, lá no 2º século, de que boas obras trariam salvação. Que igreja existia na época? Uma só, a Igreja Católica Apostólica, ela não é romana, não é romana. Ontem eu falei para os jovens, a palavra católica significa universal, apenas isso. Ela é católica, a igreja do mundo inteiro. A nossa igreja é católica? A nossa igreja é uma igreja católica. Cuidado, dá medo de falar essas coisas. Pois não, católica porque nós pertencemos a uma igreja universal. Universal também não é uma palavra boa. Vai complicar, né, Carlos, escolher as palavras aqui. Mundial também não vai dar para usar. Que palavra a gente vai pegar? Vocês entenderam, tá bom? A igreja era uma só no mundo inteiro. Não tinha batistas, não sei o que. Os batistas nasceram com João Batista. Mentira. Nada a ver. Era uma igreja. Que igreja você é? Eu sou da igreja de Cristo. Só isso. Da onde? Sou de Roma, sou da Síria. Era isso. Era assim que funcionava. Uma igreja só. Não existiam denominações. Mas o ser humano tem uma sede muito grande por fazer alguma coisa para conseguir o céu. Então heresias começaram a entrar na igreja a respeito da pessoa de Cristo, de que ele parecia ser humano, mas não era. Ele era só Deus, outros dizendo que ele era só homem, não era Deus. E uma série de problemas vão surgir.
Mas a igreja ainda tem uma forma, e ela vai caminhando. Ela é muito perseguida pelos imperadores romanos, e um dos imperadores mais cruéis vai ser chamado Sétimo Severo. Ele vai fazer uma perseguição muito grande, vai trazer muito dano para a igreja. Mas não adiantava, quanto mais ele matava crentes, outros surgiam. E eles não conseguiam vencer. Matava um, surgia 10 crentes. Matava 10, surgia 100. E chegou uma hora que não tinha mais. Não tinha como dar fim aos crentes. Então, no ano 313 depois de Cristo, um homem chamado Constantino, ele e um general chamado Magêncio, ambos estão disputando para descobrir quem será o próximo imperador romano. Magêncio tem um exército maior, mais poderoso fugiu o nome. Acabei de falar para vocês. Constantino, obrigado. Então, Magêncio e Constantino. Magêncio tem um exército maior e Constantino tem um exército menor. Uma noite, Constantino ora e ele diz que 2 letras do alfabeto grego aparecem para ele. A letra, eu vou falar em português para ajudar vocês, uma letra X e uma letra P, tá bom? Que em grego daria origem ao nome Christos. E ele então acorda e ele fala, entendi. Sobre essa bandeira, sobre a bandeira de Cristo, eu vou vencer. E ele manda documentos sobre o império, espalhando para as pessoas, dizendo, se os cristãos me ajudarem e eu me tornar imperador, eu vou tornar a religião cristã oficial no império. Crentes do mundo inteiro vão ajudar ele. E na Batalha da Ponte Malva, ele vence a batalha e ele se torna imperador. E ele cumpre a promessa. Ele decreta o cristianismo uma religião oficial, ou seja, agora não se perseguem mais os crentes. Ser crente agora é status, porque o imperador é crente. E quando nós chegamos neste ponto, foi a tragédia da igreja. A igreja que foi formada, a igreja foi criada e recebeu forma, começa a partir de 313 a ser deformada. É por isso que vai chegar lá na frente vai ter a reforma, porque a igreja foi deformando-se pouco a pouco. E aberrações e mais aberrações foram adentrando na igreja. Não demorou muito, eles começaram a criar e pensar, bom, se o imperador vive em Roma, se Roma é o centro político do mundo, a igreja que está em Roma tem que ser a mais poderosa. Então o bispo de Roma, o líder da igreja de Roma, precisa ter mais destaque do que os demais. E é por aí que a igreja vai se desandar, porque a política e a religião vão se mesclar e uma série de erros, aberrações terríveis vão surgir. Eu vou projetar para vocês. Nicolas, você pode passar para mim, por favor, ali? Pode passar a próxima, por favor? Eu vou ler para vocês, aí está pequenininho, mas eu vou lendo para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Em 300 das aberrações, o que aconteceu com a igreja. Ontem eu falei algumas com os jovens, agora eu vou falar outras mais detalhadas. No ano 304, os bispos começam a ser chamados de papa. Então, até então era só bispo, agora passa a ser chamado de papa. Depois você pode ler na sua Bíblia em Mateus capítulo 23, especificamente Jesus diz, a ninguém sobre essa terra vocês devem chamar de pai, porque pai é um só, o vosso pai no céu. Claro que ele não está falando de você não pode chamar seu pai de físico, mas você não deve chamar a pessoa de pai espiritual. O que ele fez? Deus deixou para a sua igreja pastores, não é? Então, eles passam a chamar de papa. E papa significa o quê? Papa significa pai. Padre significa o quê? Assim como madre é mãe, mama em italiano, e aí você vai tendo essas palavras aí. Deus falou não, Cristo falou não chame. O líder da igreja começa a chamar de pai. 304. E a igreja vai... 310 iniciam-se as rezas pelos mortos. Começam-se, então, pouco a pouco, orações. Vamos orar pelos mortos. Em 320, a igreja romana, a partir de então, a observação que quero fazer existia só a igreja católica apostólica, mas a partir de agora, a igreja é católica apostólica romana. Então, se ajudar você, quando você conversa com um católico, você está falando com um papista, com um romanista. As pessoas falam, eu sou cristão também, mas ela não entende que isso não é cristianismo, isso é papismo, isso é romanismo. Começa-se em 310 a fazer reza pelos mortos. A igreja começa a ensinar que pode se rezar pelos mortos. E mais adiante isso vai complicar. Em 320 começam a usar velas nas igrejas pela primeira vez.
É daí que vai começar a surgir o termo de velório. A pessoa morreu, eu fui o velório. Por que tem esse termo? Porque as pessoas ficam lá em algumas... eu não sei se hoje continua assim, mas em muitas cerimônias romanistas você tem o corpo da pessoa e tem velas ao lado do caixão. Então, eles começaram a introduzir. Se você for aqui à Basílica de Aparecida do Norte, você vai ter um lugar assim que parece um inferno, em termos de fogo, vela para tudo que é lado. As pessoas ficam lá, é feio de ver, é horrendo de assistir. E toda aquela vela sendo derretida, ela cai, vai para um cano, vai para outro lugar, e ela volta a ser feita velha, e outra pessoa vem e compra, e fica ali. É um ciclo sem fim. Mas eles diziam, é preciso colocar velas. Para quê? Para iluminar o caminho das pessoas que estão em trevas. Elas precisam achar um foco para sair. Na noite de hoje, em muitas casas, na frente de muitas casas, você vai encontrar abóboras grandes, e lá dentro tem uma vela dentro ali. Aquilo é chamado de lanterna de Jack. E a história vai mostrar que é um personagem, esse Jack é um personagem que não foi aceito nem por Deus nem pelo diabo. Os dois não quiseram ele. Essa é uma pessoa muito ruim. Então ele recebe uma lanterna e ele vaga pelo mundo dos mortos com essa lanterna aí. Fecha-se parênteses. As pessoas têm essa concepção de que assim que a vida termina, vai para um lugar de trevas, então qualquer luz que aparece guia. Então se você acender uma vela, pode ser que você guie alguém que está perdido a sair daquele lugar lá. A Igreja Católica introduz isso. 325, Constantino celebra o primeiro concílio de igrejas. Em 381, a Igreja Cristã recebe o nome de católica. Já era, mas agora recebe o título. 394, o culto cristão é substituído por missa. Não tem mais culto. Passa a se ser chamado missa. Então, vou para o culto? Não, vou para a missa. Isso, durante 300 anos, quase 400 anos, não existia, mas passou a ser existido. Em 416, começa a se batizar as crianças recém-nascidas. Essa prática já existia lá atrás. No tempo apostólico já tinham pessoas, pós-apostólico ali, já tinham pessoas de forma embrionária já fazendo isso. Mas agora nós temos a igreja como um todo dizendo, tem que se batizar crianças. Por quê? Porque eles vão ensinar que o batismo infantil, ele lava um dos pecados da criança, do ser humano, que é a culpa de Adão. Então, quando nasce, você dá um banho ou você joga água na cabeça ali. Por que eu falo da banho? Porque tem algumas religiões que banham a criança mesmo. A Igreja Ortodoxa Russa batiza, e recentemente morreu um bebê. Ela batizou um bebê 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o bebê aspirou e morreu. Mas morreu o quê, segundo eles? Salvo. Porque aquele batismo lavou a culpa de Adão. Aí os pecados que eu vou praticar depois, não, é outra história, não dá tempo de eu explorar aqui, mas os pecados ali, a culpa de Adão é lavada com a água do batismo. Isso aí não está na Bíblia, mas foi introduzido. Em 431, o culto a Maria foi instituído, o culto a Maria, mãe de Jesus, a mariolatria. Então perceberam o que aconteceu com a igreja que tinha forma? Ela começou a se deformar. Pouco a pouco e rapidamente se deteriorar. No ano 500, a adoção de vestes especiais pelo clero. Então, se lá atrás, na igreja, em Israel, o sacerdote tinha vestes diferentes, no cristianismo, todo mundo era igual. Paulo usava a mesma roupa do irmão que estava sentado na igreja. O catolicismo romano volta a colocar no clero vestes. Então você tem cardeais com uma cor, você tem bispos com outra, você tem padre com outra, e assim vai. Você tem vestes que chamam a atenção, que dão a aparência de pompa e destaque. Então quanto mais pomposo for a veste, mais destaque se terá. E a Igreja Romana introduziu isso. 526 é introduzido o rito da extrema unção. Até então, quem morria no leito da morte não tinha o que fazer, mas agora, se chegar no momento da morte, o último sacramento a ser dado à pessoa é pegar um óleo e fazer o sinal da cruz sobre a testa da pessoa. Então você está encomendando, eles dizem assim, encomendando essa alma a Deus. Não existia. Em 593 surge o purgatório, ou seja, em quase 600 anos não tem purgatório, agora o purgatório passou a existir. Por quê? Porque no catolicismo romano dizia que quando a pessoa morre, ela não vai diretamente ao céu, diretamente ao inferno. Ela vai para um lugar intermediário e fica ali purgando. Purgando o quê? Se você for uma pessoa ruim ou um católico não praticante, né, como alguns vão usar o termo aí, a pessoa fica ali, aí queima um pouquinho,
Por quê? Por que surgiu o purgatório? É que é tanto assunto que se eu expandir aqui, temos que pregar vários domingos. Mas para vocês entenderem a ideia do purgatório, eles falam assim, é injusto. Eu vivi a vida servindo a Deus, e no finalzinho da vida, nos últimos 10 anos da minha vida, eu me desviei e fiz coisas erradas. Eu vou passar a eternidade no inferno? Não é certo. Então Deus, segundo eles, pegava essa pessoa que se desviou durante 10 anos e põe lá para purgar um pouquinho, queima ela um pouquinho, dá uma tostadinha e depois ela sobe. Agora, se a pessoa fez muitas coisas erradas há muito tempo, foi má, e ninguém fez nada por ela, porque não é só ela, né? Lembra das velas aqui? Pode ser feito missa por ela, a família pode fazer missa de 7º dia, 30 dias, 1 ano, e assim vai. Quantas missas são necessárias para tirar uma alma do purgatório? Eles falam, infinitas, vai fazendo. Então, eles vão fazendo. Então, se você fizer rápido, aquela pessoa que pecou pouco, ela vai para o céu. Se você não fizer, ela fica ali purgando. E no final, o resultado desse purgatório, se no final ainda continua muito ruim, ela vai para o inferno direto. A pessoa recebe no purgatório a segunda chance. Isso a Igreja Romana introduziu. O Papa, no ano 600, o Papa Gregório I adota o latim nas missas. As pessoas agora não ouviriam a palavra de Deus na sua língua. Os padres ficavam de costa para a igreja, olhavam para o altar e faziam toda a missa em latim, para que a pessoa continuasse na ignorância, sendo leigo. Ainda hoje, há pessoas defendendo o retorno das missas em latim. Por quê? Porque na própria Igreja Romana não se dá a Bíblia para as pessoas. Quando as pessoas vão numa missa, recebem um papelzinho ali que vai direcionar você naquele momento, mas você não vai ter a Bíblia para você ler. 610 é criado o papado, utilizando-se o título de origem Pontífices Máximos, a suprema ponte, essa ideia aí que vai ser colocada ali, dado somente ao bispo de Roma. 709 inicia-se a prática de beijar os pés dos papas, copiada do beijo aos pés do imperador. Então, somente ao papa, se você fosse até lá, você tinha que se curvar e beijar os pés dele. Hoje, essa prática mudou um pouquinho, mas se beija o anel de Pedro. Eu não sei quantos vocês já viram, ele tem um anel grande. Pedro nunca usou um anel daquele tamanho de ouro, mas a pessoa vai lá e beija. É um sinal de grande devoção e respeito. É assim que acontece. E não é só o Papa, outros líderes da Igreja Romana também recebem esse título. Vai passando aí para mim, tá, Nicolas? 787, começaram o culto a imagens. Não tinha, eles introduziram nas igrejas imagens, dizendo vai ser uma forma lúdica, didática de fazer com que as pessoas relembrem o passado. E rapidamente aquilo que era lúdico, que era para ensinar, se torna idolatria. E as pessoas começam então a venerar aquela outra imagem. 788, a prática de adorar a cruz e as relíquias de santos falecidos. Então passa-se a venerar a cruz. Então, em muitas igrejas é colocado um desenho, uma forma de cruz, e as pessoas chegam lá e tocam na cruz, e elas veneram aquilo. O que era sinal de vergonha para o judeu e até para o Cristo, que foi exposto à vergonha, para eles agora era um sinal, vai lá e adora nessa cruz. E passa-se a adotar relíquias. As relíquias são restos mortais ou objetos de algumas pessoas que passavam a ser adorados, tinham poder de fazer algo. Para vocês terem uma ideia, ontem eu falei para o jovem, eles riram, a cabeça de João Batista, só a cabeça de João Batista, pela Europa toda, tinha 8 cabeças de João Batista. Onde está a cabeça? A cabeça está lá, está aqui. Tá. Uma das cabeças é de quando João Batista tinha 12 anos. Como? Aquela igreja, a cabeça de João Batista de quando ele tinha 12 anos. Mataram ele e colocou. E as outras? De 30. Qual o problema? Você ri e fala, não, isso é insanidade. Isso aí. Só de João Batista, 8 cabeças. E as pessoas iam na igreja. Vamos adorar. Vamos aqui porque vai produzir. Isso foi sendo introduzido. Destruição total. 850. Eu estou falando de relíquias. Queridos, ontem eu falei para os jovens... a igreja começou a trazer, quem quisesse podia beber o leite de Maria, mãe de Jesus. O leite da Virgem Maria eles conseguiram. Pedaços da cruz de Cristo. Pena do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no batismo de Jesus de forma corpórea, despenaram ele inteirinho. E é tanta pena, mas tanta pena que tiraram da pomba, que era uma pomba pequena. E espalhou-se pela Europa as penas do Espírito Santo. Vocês acham que as pessoas iam na igreja para ver isso ou não?
Estão olhando assim? E assim, ó, assim. Quem não queria o leite da Virgem Maria? Fala, nossa, o leite que amamentou o Salvador. Agora você fala, é insano. Mas tinha. As coisas terríveis, deturpações. A festa da Páscoa na igreja, a igreja romana introduziu dizendo que a Páscoa era uma festa de alegria. E a alegria era tamanha, as pessoas iam para a igreja e ficavam tristes. Então os padres começaram em algumas regiões da Europa a praticar o dia da alegria no culto. Os padres vinham para a igreja, eles cacarejavam, miavam, pulavam, rolavam no chão. E as pessoas achavam graça? Elas riam, se divertiam. Eles falavam, viu? Páscoa é um dia de alegria. Que nome dá isso? Isso é deformidade. A igreja se deformou de uma maneira absurda. Não tinha mais nada a ver com o que vinha lá de trás, mas continuava existindo somente uma igreja. No ano 850, eles passam a introduzir o uso de ramos com água benta. Então, era misturado um pouco de água com sal, e se você aspergir sobre certas coisas, exorcizava pessoas, expulsava demônio, curava. Até hoje tem esse tipo de coisa. Em 933, veja, cerca de 600 anos depois de Constantino, a igreja começa a canonizar santos. Então, ela pega pessoas e fala, agora essa pessoa aqui é santo. A igreja verdadeira não tem santos. Nós não temos um São Paulo, um São Pedro, um São Tomé, São Bartolomeu, não tem nada disso. Mas a igreja começou a introduzir na igreja a ideia de que eles são santos. E se eles são santos, a ideia é que eles podem mediar. Então você pode pedir para Tomé. Então tem São Judas Tadeu, São isso, aquilo, padroeiro disso, daquilo. Foi criado, as pessoas vão à igreja agora e falam com o seu santo padroeiro. Em 1079, é introduzido o celibato dos padres. Também não foi pedido pela Escritura. Aliás, Paulo diz em 2 Timóteo que proibir o casamento é doutrina de demônios. Abertamente ele fala isso. E a igreja romana introduziu. Quando as pessoas começaram a fazer isso, começou a ter reclamação. Falou, nossa, deformou demais, gente. Está muito feio a igreja. E muita gente começou a reclamar. Para conter a reclamação, em 1184 é instituído a Inquisição, a Santa Inquisição. Então, se você questionar a igreja romana, você é queimado. E as reclamações caíram rapidamente. Então, a igreja era detentora das artes, da ciência. Se alguém falasse, eu falei para os jovens ontem, em 1626, se eu não me engano, Nicolau Copérnico disse o seguinte, que o centro do nosso universo é o Sol, tudo gira em torno do Sol. O Papa disse, não. A Terra é o centro. Nicolau Copérnico falou, é o Sol, queima ele. Nicolau falou, não, é a Terra. Ele voltou atrás. E depois ele morre e aparece um homem chamado Galileu Galilei. E Galileu falou, o centro do universo é o Sol. Pessoal, queima ele. Entende o que acontece? Esse é o poder. Por isso que do ano 300 até o ano ali perto da Reforma é chamado de Idade das Trevas, Era de Trevas. Nunca se viu tanta treva, tanta maldade em nome de Cristo e da igreja. Em 1190 começa a se introduzir a venda de indulgências. Esse daqui foi a pior coisa que inventaram. Indulgência era um documento, um papel que era dado para a pessoa dizendo seus pecados estão perdoados. Então você comprava. E por que foi feito indulgência? Porque era uma maneira da igreja angariar dinheiro. Você compra o documento e põe lá, às vezes com validade, às vezes com validade perene. Às vezes você comprava um pecado específico, às vezes por muitos pecados. Dependendo do tipo de indulgência que você queria, tinha um preço. E se fosse para perdoar um ente seu que já partiu, está no inferno, ou no inferno não, no purgatório, né? No inferno não tinha mais solução, mas no purgatório, você podia comprar a indulgência por ele, e aí a pessoa então libertava ele. Por que fizeram isso? Porque o Papa disse o seguinte, que os santos do passado, Paulo, Pedro, todos eles conseguiram tanta graça, eles foram tão bons, que eles acumularam tanto favor, que era mais do que suficiente para salvar eles, o ensino da salvação por obras. Eles fizeram tantas coisas boas, que aquilo que era necessário para salvar deles, sobrou. E o que sobrou, o que aconteceu? Tem um banco no céu em que essa graça ficou armazenada. E o Papa tem direito, tem acesso a esse banco do céu para dar a graça excedente para essas pessoas. Mas ele deu? De graça receber e de graça dar. Ele deu para as pessoas? Não.
O excedente lá, vamos cobrar. Então, se você quiser aquela graça, eu dou para você, mas você tem que pagar. E a indulgência foi introduzida. Estamos terminando aqui, 1200, a hóstia substitui a ceia. Então, um biscoito de farinha foi introduzido ali, era o corpo de Cristo. Pessoas iam para a ceia do Senhor e o Papa levantava a hóstia e falava Mysterium da Fide, mistério da fé, e aquela hóstia virava corpo de Cristo, cabelo, unha, entranhas, tudo estava ali. Então a pessoa tinha que comeu e bebeu o corpo de Cristo. E por que não bebia? Não precisava beber, porque no corpo de Cristo já tem sangue. Então quem bebia era só o padre, o vinho, mas óbvio que as razões são outras. Vinho era caro, você dá vinho para todo mundo beber na ceia, mas só você dá farinha, né? Então aí criaram a ideia do corpo de Cristo na hóstia. Aliás, dizem que o morcego que você conhece tanto por aí, nada mais é do que um rato que comeu hóstia enterrado. Então quando ele comeu a hóstia, ele virou alado, ele foi o poder que tinha na hóstia. E vai. As aberrações, se você for, você não para. É triste, é assustador, mas as pessoas caminham assim. Em 215, em 208 a hóstia adorada, 215 é decretada a transubstanciação, em 1216 é instituída a confissão, auricular, tinha que ir falar com o padre para receber perdão de pecados, e com isso a Igreja Romana recebeu grande poder, porque a pessoa ia lá e confessava, eu adulterei. O padre falava, com quem? Ele anotava lá. Qualquer chantagem que era feito, a pessoa sabia, eu sei o que você fez. Eu matei, matou quem? E a Igreja Romana resolvia rapidamente, ou com ameaça ou com a Santa Inquisição. Declarava, você é um bruxo, você é bruxo, tudo que você tem passava a ser da Igreja. Então, quanto patrimônio a Igreja acumulou, dizendo, você é bruxo. E se você não quisesse confessar, eles torturavam você até que você confessasse. Falei para os jovens ontem, quebrava-se a perna de uma pessoa, a pessoa desmaiava de dor. Enquanto ela estava dormindo, a pessoa vinha e recolocava o osso no lugar. Quando a pessoa acordava, a perna estava enorme. Ele falava, vai confessar que você é bruxo? Não, eles apertavam, amarravam corda. A pessoa gritava, ela confessava qualquer coisa. O que você quisesse, ela confessava. E aí, se confessasse, a igreja dava misericórdia. Não matava, mas pegava todos os bens da pessoa. E a igreja ficou poderosa, riquíssima com isso. 1414, veja, estamos próximos da época da Reforma, decretaram a negar o vinho da ceia aos fiéis. Em 476, algumas missas começaram a ser pagas, tinha que se pagar. Até hoje é assim. Missa 7º dia, 30 dias, é pago, essas missas são pagas. Talvez não em todos os lugares, mas em muitos lugares se cobra para ser feito. Em 508 surge a adoração à Ave Maria. Então Maria começa a ser adorada. Veja, quando nós chegamos a esse ponto aqui, é aqui onde nós temos Lutero. Lutero não aguenta mais. Não dá mais. O negócio descambou de uma maneira que é necessário. A deformidade, a podridão na igreja, que era uma só, era tamanha que Lutero precisava fazer algo. E Lutero, preste atenção, porque as pessoas acusam os crentes, dizendo, porque Lutero fez isso aqui. Lutero era católico. Lutero era um papista. Ele nunca quis sair da igreja romana, ele foi excomungado. Ele foi expulso da igreja. Não foi ele. Ele pegou um grupo e saiu da igreja. A igreja colocou ele para fora. Então Lutero vai dar origem ao que é chamado igreja luterana. Mas veja, não foram os batistas, presbiterianos, Lutero não era nada disso. Ele era todo mundo era uma igreja só. Mas o negócio ficou tão feio que eles falavam, não dá mais. Tanto é verdade que depois da Reforma Protestante, em 1517, 30 anos depois, 1447 ou 57, não me engano, a Igreja Católica teve que fazer um concílio de Trento, reunir muitos, fazer um grande debate para voltar, propor uma solução, falar, um negócio está muito feio, gente. Eles propõem a contra-reforma, mas eles tentam dar uma ajeitada, porque a igreja desandou demais. E não tem para onde ir. Caminhando em 1446 foram colocados os livros apócrifos na Bíblia. Então veja, em 1546 os livros excedentes na Igreja Romana entraram na Bíblia. Por quê? Porque são livros que apoiam orar pelos mortos, veneração, vela, e todos esses livros introduziram ali. Em 1834 instituído o dogma da Imaculada Conceição. Então eles dizem que Maria também foi concebida em santidade, não só o Salvador. Então Maria também era santa. Em 1870, preste atenção, está bem grande ali, durante quase 19 séculos o Papa não era infalível.
Em 1870, agora ele é infalível. O que ele falar ex cátedra, ou seja, no ofício, é tão divino como o próprio Deus estivesse falando. Ele não erra, ele não vai errar de jeito nenhum. Em 1950, foi estabelecida o ensino da Assunção de Maria. Então, Maria passou ao ensino de que ela também foi arrebatada, foi levada ao céu. Queridos, nós poderíamos olhar aqui cada uma dessas aberrações e nós ficaríamos assustados. E Lutero olhou para isso e falou assim, não dá, eu não tenho o que fazer, e a reforma vai acontecer. Mas como eu falei para vocês, o objetivo aqui é citar para vocês rapidamente, esse aqui foi histórico, hoje não dá para pregar, mas 3 verdades que ficaram claras aí, que fizeram Lutero fazer a reforma. Em Romanos 1,17 é dito, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Primeira lição, quero que você guarde assim, o texto bíblico ensina claramente, há uma justiça de Deus. A Bíblia nunca escondeu. Há necessidade de que uma justiça exista. Todos somos pecadores. E Paulo escreve e diz assim, a justiça de Deus. Ou seja, é verdade o conceito de Lutero de falar assim, eu preciso dar um jeito de encontrar justiça. É verdade, é necessário. Nenhum de nós aqui, nem os homens do passado que existiram antes de nós, nenhum deles conseguiu chegar a Deus sem ser alvo da justiça que ele propôs. É necessário. E a justiça não vem de indulgências, não podia ser comprado. Roma precisava fazer a Basílica de São Pedro, e ela mandou pela Europa toda um homem chamado Johannes Tetzel. E Tetzel varreu a Europa buscando dinheiro. Ele chegava numa cidade e dizia o seguinte, essa noite, enquanto eu dormia, eu escutei vozes no cemitério. As pessoas ficavam apavoradas. Como assim? Vocês ouviram? Falaram, não. Eu ouvi uma criança chamando, mãe, mãe. E as pessoas vinham falando, era a voz de menino ou menina? Não, olha, não deu para identificar. E o que falava? Pedia ajuda, me tira daqui. Eu ouvi vozes de homens, mulheres, idosos. Havia um clamor, eles estavam ardendo, pedindo ajuda. Mas eu tenho uma solução, se vocês comprarem esse documento, a indulgência, essas pessoas são libertadas. O que as pessoas faziam? É meu filho, meu Deus. Pegava tudo e o dinheiro aos montes. Ele dizia, para cada moeda que cair aqui dentro, uma alma liberta do purgatório. E, gente, ele não teve outra pessoa que conseguiu tanto dinheiro como Tetzel. Ele varreu a Europa. Ele conseguiu dinheiro ao monte. E aquela enorme capela que você vê lá no Vaticano foi construído com um dinheiro assim. Ontem eu contei para o jovem interessante, uma pessoa chegou para Tetzel e falou o seguinte, eu posso comprar indulgência para um pecado que eu vou fazer? Não só os do passado? Ele falou, claro, fazemos qualquer negócio. Mas eu vou fazer ainda no futuro. Não, eu vendo. Que pecado você vai fazer? Ele falou, eu acho que eu vou assaltar, fazer um assalto. Ele procurou na lista e falou, assalto? Faz sim. Isso me isenta de tudo? Isenta, pode ficar tranquilo. Nem a justiça dos homens não poder fazer nada com você. Pagou o valor que Tetzel mandou. E quando Tetzel coletou todo o imposto, saiu da cidade, ele foi e assaltou o Tetzel. Roubou ele. Esse é bom, hein? Eu falei para os jovens que esse é brasileiro. Era um brasileiro, era lá de Brasília. Estava lá pela Europa, deu um jeito e aí Tetzel chamou os homens e falou, prende ele. Ele falou, como prendeu? O que é isso aqui? Eu tenho uma indulgência. Isso aqui vale? Tetzel olhou, furioso. Se ele falasse que não vale, acabou. Ele falou, não, vale. Então, eu não posso, nem a igreja pode me condenar. Deus já me perdoou isso aqui. E ficou com todo o dinheiro de Tetzel. O cara é bom, hein? O cara deu nó no bandido. E a partir dali, Tetzel não vendia mais esse tipo de indulgência. Falava, pode ser pecado, mas não contra a igreja. Contra a igreja não pode, não. E aí, foi ali. Para você ver a aberração, o escárnio que estava em tudo isso. Há uma justiça de Deus. Guardem isso. Ela não é conseguida por obras. Segunda lição do versículo é, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A segunda lição é, a justiça de Deus ela é revelada. Ela não é inventada. Deus revelou. Ela não vem por meio de sonhos, de adivinhações. Deus revelou. E o texto fala onde revelou. A justiça de Deus é revelada no Evangelho.
Então, quando você prega para alguém e a pessoa fala assim, eu estou sendo condenado, estou indo para o inferno, é verdade. O que eu faço? Nos evangelhos está revelado o que você precisa para a salvação. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que Cristo veio ao mundo sendo Deus, perfeito homem, e morreu nos seus lugares. Arrependa-se, creia nele e você será salvo. Isso é o resumo do Evangelho. A justiça de Deus, ela não pode ser inventada. E vocês conhecem aqueles lemas todos da Reforma, não é? Um deles é sola Escritura. E aí vem da onde? A justiça de Deus é revelada onde? É no Papa? Não, é no Evangelho. É só a Escritura. O Papa ficou furioso quando Lutero começou a ensinar esse versículo por toda a Europa. Fez um estrago tremendo. O Papa fez uma bula, um documento assinado pelo Papa. E a bula chamava Exsurge-se Domini, que dizia assim, levanta-te, Senhor, porque no meio do seu celeiro de trigos se levantou um javali selvagem. Sabe quem era o javali? Lutero. E o Papa disse, Senhor, levanta-te e mata essa pessoa. E então ele vai fazer a excomunhão de Lutero. Lutero pega a bula papal, vai no meio da cidade e queima, na frente de todo mundo. E fala, o que aconteça com o Papa, o que está acontecendo com esse papel aqui. Gente, ele varreu a Europa. Foi um negócio assustador, a força, a fibra de Lutero. Justiça de Deus existe. Em segundo lugar, ela é revelada no Evangelho. A última lição do texto é, a justiça de Deus, ela pode ser adquirida. Não pode ser comprada, mas pode ser adquirida. Como assim, pastor? Não tem preço que você a conquiste. Mas o texto fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e o texto fala, de fé em fé, como está escrito. E aí então vai surgir a sola gratia. É só a graça de Deus, você não pode, não tem o que fazer. Só a Bíblia, só a graça. Fé, de fé em fé. Fé em quem? Em Cristo. Então, solos Cristos. E quem eu devo agradecer? A Deus. Só lhe deu glória. E você vai conhecendo. Esses 5 solas não existiam na época de Lutero, tá bom? Você vai ter 2 só. Depois os outros vão surgir. Vai ser sistematizado. E Lutero, ciente disso, de que a justiça de Deus existe. Em segundo lugar, a justiça de Deus é revelada, não foi escondida, foi entregue. E para adquirir, ser obtida essa justiça é necessário fé, e somente fé. Não precisa de obras, não precisa andar daqui até a Aparecida do Norte, não precisa subir escada, não precisa fazer nada disso. Pagar promessa, não precisa comprar nada, missa de dia tal, não precisa nada disso. Só fé. E isso foi a grande obra de Deus por meio da Reforma. E Lutero, então, para terminarmos, precisaria de mais dias para falar isso, ele entendeu que o justo viverá pela fé. E ele entendeu que a verdadeira justiça de Deus seria dado por aquele que colocasse fé em Cristo. E Lutero escreve 95 teses sobre salvação. Uma pessoa da minha cunhada e meu cunhado estiveram lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e eles trouxeram essa cópia para mim de um documento do que foi afixado lá na porta do castelo de Wittenberg. Existiam duas igrejas, mas existia uma igreja que estava perto, no fundo do castelo. Essa era um lugar em que os debates aconteciam. E não tinha outdoor na época. Então o que fazia? Cada vez que você queria publicar alguma coisa, você ia na porta da igreja do castelo e pregava lá. Porque era a véspera do dia de Todos os Santos. Era um dia que a igreja estaria assim, lotada. Nem Lutero, acho que pensou no impacto que ia ter. E ele afixou lá. E quando ele se deu conta, as pessoas pegaram e começaram a imprimir o que ele falou e espalhou por toda a Europa. As 95 teses dele sobre a salvação. Não precisa de bula papal, encíclica papal, não confia, não precisa mais da tradição da igreja, não precisa nada disso, é somente pela graça de Deus, somente pela fé em Cristo que o homem é salvo. E queridos, depois eu deixo aqui à frente, quem quiser eu vendo, eu tenho também a indulgência aqui para vender para vocês podem adquirir. Essa é de lá, hein? Mas queridos, para terminarmos, esse homem, aquelas
Vocês lembram quando o homem chegou ao espaço? Qual foi a frase que foi dita? Quem consegue lembrar a frase que foi dita que entrou para a história? Um pequeno passo, como é que é, Carol? Quem falou? Pode falar. É um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Dizem que esse foi o evento mais marcante da história da humanidade. Muitas pessoas acreditam que o homem chegar à Lua foi o evento mais marcante. Mas pare por um instante e pense, o que realmente mudou na sua vida depois que o homem chegou na Lua? De impacto real. É claro, avanços tecnológicos, ok. Mas o que de fato a sua vida mudou? Seu casamento, seu emprego? O que aconteceu que o homem chegou na Lua? Há pessoas que ainda hoje dizem que não chegou, não é? Mas aí é uma outra história, não vamos nem discutir isso. Mas saiba de uma coisa, em 1517, o homem pegou um martelo e ele pegou um prego e com algumas marteladas. Foram pequenas marteladas para um homem, mas foram um grande impacto para a humanidade. E se hoje você está sentado nessa igreja, você está sentado aqui porque Martinho Lutero rompeu a deformidade da igreja romana e trouxe a igreja de volta para um caminho que ela deveria andar. Claro, com erros, tem coisas erradas, ainda tem. Hoje precisa de uma reforma? Precisa urgentemente de uma nova reforma. O problema não é a necessidade de reforma, é onde estão os luteros da atualidade. A mesma igreja acredita em sal grosso, vassoura. Ontem vi um site, um grande site no Brasil, bíblico, defendendo que não tinha problema praticar o Halloween. Um grande site, um site chamado Em Defesa do Evangelho, dizendo que não, no passado era ruim, mas que hoje não tem problema. E eu falei para os jovens ontem, daqui 5 anos, no máximo 10, haverá Halloween nas igrejas. E vocês vão ver pastor chegando no púlpito de fantasia. Não eu, mas outros pastores. Vão chegar, os irmãos tudo fantasiadinhos de abóbora, entrando, que legal. É Halloween Gospel, vai ser um negócio interessante. Para não falar trágico. Deformidade muito grande se encontra hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, 504 anos. E novamente nós necessitamos de que o Senhor restaure a sua igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque nós precisamos muito. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a igreja se corrompeu novamente. A zombaria, a afronta. Sua palavra não está só na Escritura. Hoje as pessoas acreditam em sonhos e visões, em revelações, em profetas, em profetadas, em mentiras contadas, em suborno, em tramóia na igreja, em negociação por dinheiro. Tudo feito em nome do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu sei que muitos vão se perder, mas neste momento eu oro por nós, por mim, pelos meus irmãos aqui, que nós possamos ajudar as pessoas, principalmente os da fé, a abrirem os olhos e abandonarem os desvios, a voltarem para a Escritura, a não acreditarem que podem ser salvos por obras, por fazerem coisas boas, só a fé, a não venerarem pastores, líderes, diáconos, irmãos, só a Deus glória. Ó Deus, sem a sua graça, onde estaríamos? Certamente nessa noite celebrando a festa dos mortos, mas estamos aqui hoje com os vivos, os que enxergam. Por favor, Deus, nos abençoa para que possamos continuar a andar assim. E tem misericórdia dos nossos irmãos que se desviaram. Traga-os à verdade. Levanta novos Luteros, Calvinos, Johns, Hus e tantos outros. Não só homens, mas mulheres que façam diferença. E que o Evangelho volte a brilhar. Que cada um cuide do seu próprio coração enquanto trabalha para
santificação do seu povo na igreja. Nos abençoa, nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos terminar cantando essa canção. Essa música foi feita recentemente, ela é conhecida como o hino da reforma. E ela fala verdades preciosas, só na Bíblia confiar. Vamos cantar. Bíblia confiar, ela o seu querer buscar, podem tradições dormir, só a verdade eu vou seguir, só por fé eu viverei, pelos méritos do Rei, eu só conto com Jesus, que morreu por mim na cruz. Só a Deus a glória dai. Sua igreja que remiu e adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dai. Só por graça nos salvou, o alto preço ali pagou, nenhum feito que alcançar pode me regenerar. Só em Cristo sempre estar, firme pedra angular, eis demônios vão bradar, Ele sempre vai reinar. Só a Deus a glória dai. Sua igreja que remiu me adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dai. Só a Deus a glória dai. Pode se sentar. Antes de terminarmos, quero convidar a Giovana. Gi, vem aqui à frente.